Seja bem-vindo de regresso à Comissão Executiva. Estamos a analisar o resultado do referendo deste domingo na Grécia. Rui Leo Martim, Jean-Claude Juncker dizia na semana passada que se o não vencesse, a Grécia perdia margem negocial. Alexis Tsipras, com este resultado, pensa exatamente o contrário. Há grande expectativa sobre como é que as negociações vão ser retomadas. Expectativa há, mas eu penso que efetivamente esta votação do referendo, muito poucos meses depois do Tsipras ter sido eleito, é ainda uma consequência desse mesmo movimento, que é a rejeição dos movimentos tradicionais, estávamos a falar há pouco, dos partidos mais tradicionais da Grécia, e agora levar até ao fim esta adesão que a população grega fez maioritariamente em roda do partido que veio a ganhar, do Syriza. E, portanto, eu penso que há tão pouco tempo não era de esperar outro resultado. Não se calhar com esta expressão, mas que ganhasse, isso sim. Portanto, era muito complicado que não ganhasse pelo menos por 51% este resultado que foi, afinal, aquele que veio a ter-se. Agora, qual é a consequência dele? Eu penso que é só uma questão de voltar à mesa de negociações, como vai ser, tentando agora, com mais força do lado da Grécia, sobretudo deter aquele que é o problema que a Grécia mais tem em cima da mesa, que é não quer mais regras do que ela chama austeridade. Embora nós já estejamos aqui várias vezes, lembra-se, a falar de austeridade, e austeridade não é propriamente um termo negativo. A austeridade é uma maneira de se viver de acordo com regras, que parecem as regras que aquelas pessoas mais avisadas devem ter nas suas vidas, nas suas empresas, etc. Rigor. Mas, rigor. Mas, entretanto, não querem mais medidas dessas e querem ver como é que a dívida, de novo, porque é preciso recordar aos espectadores que a Grécia tem 2 resgates, tem uma parte da sua dívida já completamente perdoada, tem juros mais favoráveis que os portugueses ou que os irlandeses, tem um prazo mais dilatado que Portugal e que a Irlanda e, portanto, a Grécia tem andado ao colo dos dirigentes europeus. Mas também há quem diga que a Grécia aplicou mais austeridade do que Portugal e a Irlanda. Não lhe parece, comparar a idade da reforma, por exemplo, dos gregos com a idade da reforma em Portugal, o ordenado mínimo da Grécia com o ordenado mínimo em Portugal, e se continuar com estas comparações, acaba por pensar que realmente Portugal tem condições muito inferiores àquelas que tem a Grécia. Agora, o que tem tido, sobretudo, e vai continuar a ter nos próximos tempos, é que tudo se transformou na política grega numa política de rua. E, portanto, tudo se passa na rua. Nada se passa nos gabinetes. Tudo é passado para a imprensa, para a rua, para o Facebook, para as redes sociais. E, portanto, estamos num outro tempo que é preciso também ter instrumentos para saber, digamos, lidar com ele. E acho que nós ainda não sabemos. Tradicionalmente ainda não sabemos. É isso também uma aprendizagem que têm que fazer os outros. Agora, em relação às negociações, para terminar, eu penso que a Europa vai ter neste momento que, de novo, ter a Grécia à mesa, ouvir o que eles pretendem, mas verá que no final, para haver acordo, a Grécia vai ter que ceder em alguns pontos. Porque se não ceder, a Europa dos 18 fica dividida. E eu penso que também não é isso que se pretende, que a Europa tenha uma solução com a qual depois uma grande parte dos países, e repare que eu atrás já lhe disse que são 7 ou 8 que estão incomodados com esta situação, venham depois publicamente eles próprios dizer que não estão de acordo, ou que vão até em limite, aqui parece um pouco ridículo, mas é verdade, também eles quererem referendar os acordos que a Europa faça, por exemplo, com um terceiro país como a Grécia. Paulo Santos, a verdade é que nunca outro governo ousou enfrentar os líderes europeus desta maneira. Que lições é que a Europa tem a tirar deste referendo e do resultado deste referendo? Isto é o David contra o Golias, como foi anunciado. Enfim, o que não sendo neste caso não tem a ver com a tradição grega, tem a ver com outra tradição. A Europa tem, de facto, que olhar para o seu futuro de uma forma conjunta, em conjunto. Ou seja, a construção europeia é um conjunto. O problema da saída da Grécia da zona euro, afinal, nós não temos tempo para discutir isso, mas isso é o essencial. O problema da saída da Grécia da zona euro não é em si mesmo um problema. Ou seja, a Grécia, como foi dito, o Raul, a Grécia são 2% do produto europeu. Enfim, a Grécia é um país que tem problemas. Provavelmente nunca devia ter entrado na zona euro. Se calhar Portugal também não devia. Vamos pôr a coisa nestes termos. O problema é que, a partir do momento em que estão dentro a zona euro e a confiança que o mundo deposita na zona euro, que os mercados, que os bancos, que, enfim, que toda a gente deposita na zona euro, tem a ver com a ideia de que esta é uma zona consolidada. Apesar de ter problemas, é consolidada. Se isso não acontece, se isso for posto em causa
E é por isso que mesmo agora os mercados, enfim, o euro, etc., vão se portando razoavelmente. Não há, apesar de tudo, um drama, não há o disparar das taxas de juros da dívida, não há nada disso. Como aconteceu, e nós nos lembramos bem há uns anos. Porque aí havia dúvidas sobre isso. E, portanto, a Grécia, e é isso que a Europa tem que perceber, a Grécia é importante por causa disso, não é, sinceramente não é importante por mais nada neste momento. Do ponto, tecnicamente, numa lógica, numa pura lógica, digamos, se quisermos, económica, faria todo o sentido a Grécia sair, se calhar Portugal sair, a zona euro encolher um pouco e manter-se, etc. Só que isso põe em causa os fundamentos desta construção. E, portanto, a Europa tem que perceber isso e tem que reagir dessa maneira. Repare, isto que o Banco Central Europeu veio dizer hoje faz todo o sentido. O Banco Central Europeu diz assim, bom, o Banco Central Europeu nunca diz estas coisas sozinho. Nada disto são mensagens do Sr. Draghi ou do Conselho de Governadores. Isto é, de facto, no fundo, uma mensagem, uma primeira mensagem. Não pensem que vamos amanhã começar a reestruturar a vossa dívida. Mas repare, a questão da dívida está em cima da mesa desde 2012. Está há um ano a ser negociada. O Rui disse muito bem que o primeiro haircut, ou seja, o primeiro corte da dívida grega de cerca de 50%, foi um corte da dívida dos credores privados. O que está agora em causa é a dívida dos públicos, em particular do europeu, em particular do Banco Central Europeu. E, portanto, vai ter que haver muita capacidade negocial. E por isso é que o Sr. Varoufakis sai do... O Sr. Varoufakis disse, como eu já repeti isto tantas vezes, o Sr. Varoufakis disse há 2 dias, bom, os métodos europeus são terrorismo negocial. Bom, não pode ser, não é assim que podemos negociar. Portanto, tem que haver juízo, tem que haver bom senso. Se tivesse havido logo em janeiro este tipo de abordagem, se calhar a questão já estava muito mais avançada. A dívida estava a ser discutida. Não só a da Grécia, tínhamos ganho tempo. A dívida de todos os países da zona euro, nomeadamente Portugal, que isso o que todos querem. Esta dívida e a história e a forma como ela está conformada na Europa não é sustentável para o futuro da União Europeia. E, portanto, há que dar resposta a isto. E há também uma pergunta que todos querem ouvir a resposta, é como é que isto pode afetar Portugal? Mas não sabemos, aquilo que sabemos é fatores que apontam no sentido de não afetar muito, ou seja, comparando com aquilo que se verificava ou que se verificaria numa situação deste tipo há alguns anos, não há dúvida que as proteções, digamos, as defesas são mais fortes. Portanto, não só os países ditos do sul da Europa fizeram um caminho significativo em termos do chamado saldo primário, portanto, antes de pagamento de juros a nível orçamental. Existem mecanismos a nível europeu, como o Mecanismo Europeu de Estabilidade, portanto, que estão disponíveis. Começou-se um caminho e, portanto, de alguma forma, 2 dos 3 pilares da União Bancária a nível europeu estão já disponíveis. Existe claramente o próprio Banco Central Europeu começou, digamos, a fazer aquilo que durante muito tempo se aguardou, portanto, o chamado quantitative easing. Portanto, são uma série de fatores que apontam para uma probabilidade de não haver uma contaminação, um contágio muito grande. Mas é evidente que isto são caixas de Pandora, nós estamos a navegar, de facto, território que não temos experiência e, portanto, não temos a certeza disso. Ou seja, se começar a haver sinais de indisponibilidade, portanto, isto que o Paulo referia é muito importante. Ou seja, existe aqui um aspecto mais simbólico e político do que propriamente, não é pela importância por todos estes fatores. Hoje em dia a exposição da banca em geral, a exposição à Grécia é muito diminuta, portanto existe uma exposição, hoje em dia muito de credores oficiais, como estávamos a referir, que é muito significativa, mas existe uma série de fatores que apontam para um contágio mínimo ou bastante contido. Agora, não nos iludamos que neste tipo de situações, se começar a agravar, se houver uma sensação, existe aqui, simplificando, obviamente, de uma forma muito simplista, 3 cenários. Existe um cenário em que, nas próximas semanas, de uma forma ou de outra, se consegue chegar a um acordo que contém, digamos, o desastre financeiro, que cria condições para uma recuperação da capacidade da economia grega voltar a crescer e cria condições para, de uma forma a médio prazo, nos próximos meses, nos próximos 1-2 anos, vir a continuar a ser discutido alguma reestruturação da dívida. Portanto, existe esse cenário, que eu continuo ainda a achar que é o mais provável. Existe um outro cenário que eventualmente também estava a ser equacionado nas mentes de alguns líderes europeus, que é a chamada saída temporária ou saída ordenada por parte da Grécia. Eu creio que este acelerar de calendários resultante do referendo dificulta de alguma forma essa preparação de uma forma ponderada, calma. Bom, e existe obviamente um cenário que eu continuo a achar que é o menos provável, que é não haver bom senso, as posições extremarem-se, e haver
uma saída desordenada. Continuo a achar que é uma probabilidade claramente menor, mas obviamente num cenário desse tipo não é só uma questão de Portugal ser afetado. Portanto, existiria aí um efeito muito negativo sobre os ativos financeiros europeus em geral, obviamente de uma forma mais marcada nos ativos e nos mercados do sul da Europa. Portanto, é possível. Creio que é desejável que não aconteça e creio que é fortemente provável que não venha a acontecer. Mas, obviamente, como o Rui e o Paulo já referiram mais do que uma vez, tem que haver aqui um sentido de Estado, um bom senso, não só para as questões de índole financeira, mas para as questões de índole política, económica e política. Rui, que efeitos é que este referendo pode ter nas legislativas portuguesas? O Governo tem sido parco em palavras, enfim. Vou dizer, eu acho que neste momento a questão nas eleições legislativas, não sei se é evidentemente fácil fazer essa relação, porque nós vamos ter umas eleições com partidos tradicionais e, portanto, nós não temos esses movimentos como tem a Espanha neste momento já completamente constituído. Basta ir agora ver, depois das eleições autárquicas, cidades como, por exemplo, Barcelona, como é que mudou em termos da Generalitat e da maneira como a cidade está a ser dirigida. E, portanto, nós não temos, e espero que não seja isso que influencie. Mas o que pode influenciar em muitas eleições é o que resultar agora destes acordos que têm que ser feitos, de qualquer modo, entre a Europa e a Grécia e o prazo que vai decorrer até final de setembro. Eu digo, primeiro, se a Grécia conseguir condições muito favoráveis, depois de ter radicalizado tanto posições, de ter dado tanto trabalho aos líderes europeus, de ter preocupado tanto todos os países da União Europeia e até fora. Veja o caso dos Estados Unidos, que estão sempre preocupados com o que se passa na Europa. Se conseguir isso para um país como Portugal, que cumpriu o seu caminho pela terceira vez de saída de situações más em termos de finanças públicas, é relativamente, eu diria, negativo, pelo aspecto de que parece que, tendo determinado tipo de condução dos assuntos de maneira, digamos, mais ardilosa, de maneira mais sagaz, é fácil depois de conseguir um resultado que parece melhor à partida. Embora nós não nos possamos comparar em situação económica e financeira com a Grécia. Nós temos uma situação, como sempre tivemos, relativamente, digamos, delicada, com um crescimento brando, mas estamos estáveis. Estamos estáveis em termos de país e em termos de situação presente e dos próximos meses. Mas isso a Grécia não tem. Alterar. Depois, não temos uma situação bancária como tem a Grécia. Nós não temos, mesmo aqui, repare, com os casos que houve de falência de bancos e de grandes bancos, nós não tivemos aqui nenhum problema sistémico do sistema. As pessoas não andaram a ter menos confiança nos seus bancos, nas suas instituições, a retirar o dinheiro, a fazer resgates, a terem que ir ao multibanco com determinado valor contado. Não. A situação em Portugal manteve-se sempre, eu diria, normal. É. Em terceiro lugar, para as eleições, eu penso que também é importante saber depois essas medidas que se irão tomar, de certeza, agora em julho, vão até setembro dar que resultado? É que vamos ver como é que o tempo aqui é muito importante. Vai a Europa, o euro, a situação grega e a situação de todos os países receberem ou não ondas de choque do que se passa na Grécia, ou a situação fica isolada? Porque se a situação ficar isolada, repare que a situação é não resolvida, mas está pelo menos adiada para mais daqui a uns anos com o acordo que se obter. Portanto, eu penso que diretamente para as eleições não terá. De qualquer modo, é um assunto que vai ser explorado pelas forças políticas. E é evidente que, sendo o Syriza um partido de esquerda radical, todos os partidos aqui, do centro-esquerda até à extrema-esquerda, vão utilizar exatamente o que se passa na Grécia como um exemplo a reter. Agora, nós, portugueses, temos também uma tradição que é a seguinte. Os portugueses, por enquanto, não têm, de maneira nenhuma, andado na onda, aquela que eu lhe disse há pouco, das multidões, das redes sociais, dos movimentos que não são partidos, mas são movimentos. Não, Portugal tem estado relativamente, digamos que, protegido à volta dos seus partidos tradicionais, que são as grandes famílias onde se construiu a União Europeia. A parte mais conservadora, democrata cristã e a parte dos socialistas. Portanto, estas são as forças que, mesmo no nosso Parlamento, agora, e provavelmente o que vamos ter depois das eleições de setembro, vão ser dominantes ainda. Tem representado até agora 2/3 e não vejo possibilidades de não vir a ser à volta dos 70 e tal % que esses partidos que estão, digamos, na gênese da União Europeia
não vão obter outra vez após as eleições de setembro, ou de outubro. Ainda tenho tempo só para dizer uma coisa muito rápida antes do Paulo. Eu acho que, apesar de tudo, é importante, é verdade que o sistema financeiro português e, portanto, os clientes do sistema financeiro têm, não só em Portugal, mas nos outros países do sul da Europa, têm tido tem permitido uma estabilidade total, não tem havido quaisquer tensões, é um facto, mas eu acho que acho que há outras lições que devemos retirar. Portanto, primeiro é preciso agora conter o fogo, não há dúvida, mas desta crise dos últimos meses, não só a nível de estaremos aqui horas a discutir, digamos, o caminho para uma arquitetura institucional distinta e mais sólida, porque de facto estas últimas semanas e meses isto tem evidenciado que não funciona, mas também a nível da União Bancária Europeia, onde houve, apesar de tudo, um caminho relativamente rápido, a nível de 2 dos pilares, a nível de supervisão e a nível de mecanismos de resolução bancária, mas falta o pilar do Fundo de Garantia de Depósitos, que nos últimos tempos que está em construção e que não se tem falado, e acho que é desejável para, caso venha a haver novos tipos de crise a curto ou a médio prazo, também essa proteção, esse mecanismo com mais solidez também esteja já disponível. Paulo Santo, enfim, os vários partidos políticos portugueses já reagiram a este referendo e temos precisamente o Bloco de Esquerda a dizer que a Grécia deu uma lição de democracia. Enfim, olhando para a Europa que temos, eu pergunto-lhe o que é que vai mal nesta Europa? Não vai nada mal. Não vai nada mal. Eu, essas coisas, este manicaísmo permanente em que vivemos, é que eu chamo a futebolização da nossa democracia, da nossa vida em sociedade, em coletivo, é sempre um disparate. Neste caso, por exemplo, criaram-se aqui 2 campos distintos, os pró-austeridade e os contra-austeridade, como se isso fizesse algum sentido. A Europa é uma construção muito complicada, muito complexa, muito difícil. Nunca ninguém disse que isto era fácil. Nós estamos num caminho complicado, nós estamos num caminho longo, nós estamos num caminho que tem tido, enfim, avanços e recuos. Há reveses, há dificuldades. A construção da União Monetária, toda a gente hoje concorda, eu concordo, toda a gente concorda, foi mal feita. Sabemos porquê. Parece-lhe que os líderes europeus têm sabido lidar com a questão grega? Os líderes europeus têm sabido lidar com a questão grega até um certo ponto e depois deixam de saber. Porque, vamos lá ver, porque o problema da questão grega é que, mais uma vez neste caso, não se pode resolver o problema grego sem resolver o problema dos outros. Isto parece pouco importante, mas isto é decisivo. O que o Banco Central Europeu vai dizer hoje é isso, vai dizer: o problema grego não pode ser singularizado, eu não posso dizer que os gregos são especiais. E ainda por cima fizeram isto, que é notável, repito, não vale a pena também, porque mais uma vez isto não é manicaísta. Eu olho para isto e digo, notável, foi extraordinário. Do ponto de vista político o que aconteceu. As consequências é outra coisa. Os líderes políticos europeus vivem cada um com o seu eleitorado às costas, entre aspas, ou seja, têm que dar resposta às sensibilidades nacionais. Estamos todos preocupados com as sensibilidades gregas e as dos outros, enfim, nos outros 27, enfim, do 18 ou 27. Não somos do euro. Não somos do euro. É toda a União Europeia que está em causa. Portanto, os líderes políticos europeus têm que perceber, para mim é só isto que é crucial. Há coisas muito importantes, mas isto é crucial. O que está em causa é o futuro da União Europeia. Está em causa. Estando em causa o futuro da União Europeia, isso é muito mais importante do que a Grécia, é muito mais importante do que tudo. E todos temos que contribuir para isso. A primeira coisa que tem que fazer, na minha opinião, repito, e eu pessoalmente, enfim, nestas ocasiões e quando tenho o gosto de vir falar e ser convidado para estas coisas, digo sempre a mesma coisa: bom senso, calma, contenção. Porque quando começa uma linguagem desbragada, uma linguagem definitiva, uma linguagem manicaísta, estamos no futebol, no chão do Benfica, outros do Sporting, outros do Porto, enfim, há uma terceira opção. Não podemos estar. Isto é política, isto é complicado, a Constituição Europeia é um projeto muito difícil, muito complicado, mas é um projeto que merece a pena ser defendido, na minha opinião. E com este motivo agora pode-se aprofundar essa construção europeia. Há aqui Temos razões, há uma história agora capaz de poder fazer aprofundar a União Europeia, que precisa desse aprofundamento político e desse aperfeiçoamento nos aspectos económico, financeiro e monetário. E é possível de lá chegar. Se calhar não é tão longe como isso. Isso é curioso. Mas temos que ser otimistas. Não podemos ser derrotistas e pensar que a União Europeia morreu e que devemos deixar e que não há razão de ser. Não, pelo contrário. Eu acho que todas estas dificuldades, estejamos ou não de acordo, esteja ou não de acordo com a nossa consciência, devem ser no sentido de aprofundar cada vez mais a União Europeia, no seu todo, com os países que já lá estão e naqueles que ainda possam vir a aderir. E o exemplo da dívida é um exemplo muito interessante. Muito interessante. Porque o exemplo da dívida, a dívida é a questão que pode ser atacada e resolvida, não, mas começar a ser resolvida no conjunto e não isoladamente. Não, me parece a mais importante, mas não é.
Sim, há William relatórios Martinho, muito importantes. Paulo Santos, Raul Obrigado. Marques, muito obrigada a todos pela vossa Obrigado. presença e análise nesta Comissão Executiva. A Comissão Executiva está de regresso amanhã. Vamos olhar para as alterações efetuadas durante esta legislatura no mercado laboral. Contamos consigo. Até lá.